Uma viúva idosa se refugia no vão da escada de sua casa, onde passa a refletir sobre seu passado e sua condição. Essa é a proposta do livro A Obscena Senhora D, de Hilda Hilst, que faz parte da lista do desafio dos 100 livros essenciais da literatura brasileira, segundo a revista Bravo, sobre o qual conversamos logo depois da vinheta. Eu sou Diego Cardoso e você está no canal Cultura e Ação. Publicado em 1982, A Obscena Senhora D foi a quinta obra em prosa escrita por Hilda Hilst, autora homenageada da 16ª edição da Flip, a Feira Literária Internacional de Paraty. Para quem não conhece a autora, ela nasceu no seio de uma família da alta sociedade paulistana, os Almeida Prado, proprietários da farmacêutica homeopática de mesmo nome. Começou sua carreira literária na poesia em 1950, aos 20 anos de idade. Em 1966, ela trocou a agitação da High Society por uma vida alternativa na sua residência definitiva, a Casa do Sol, construída nas terras da família em Campinas, como um espaço de inspiração e produção artística, onde ela viveu até o fim da vida, cercada de amigos, namorados e renomados escritores. O argumento de A Obscena Senhora D é bem simples. Acompanhamos aqui a história de Rilé, ou Senhora D, uma mulher de 60 anos de idade que, após a perda do marido, Ehud, se isola no vão da escada de sua casa, onde trava uma complexa e frenética reflexão sobre seu passado e presente. Bom, se o argumento do livro é simples, o mesmo não pode ser dito do desenvolvimento da proposta. Esse meu primeiro contato com a obra da Hilda foi uma experiência demorada. Ao que pese, essa minha edição tem apenas 52 páginas, eu levei uma semana para concluir a leitura. E quando eu cheguei ao fim, eu tive basicamente a mesma impressão que muitos também tiveram. Eu não tinha certeza se eu tinha conseguido compreender tudo o que essa obra poderia proporcionar. Por isso, passados alguns dias, eu decidi reler e, já conhecendo as múltiplas vozes que a gente encontra aqui nessa narrativa, consegui concluir a leitura em pouco mais de 2 horas, conquistando também uma nova perspectiva sobre esse livro. Hilda Hilst se propõe aqui uma narrativa não linear em primeira pessoa, misturando diversas técnicas literárias e marcada pelo lirismo de uma prosa poética absolutamente transgressora da norma culta. A exemplo do que observamos na obra de José Saramago, a autora impõe aqui regras de pontuação bem particulares, abolindo inclusive o uso de travessões nos diálogos, o que obriga o leitor a desvendar a lógica do discurso. O resultado é um livro com linguagem despudorada e onde discursos mudam de voz no meio da frase sem qualquer indicação clara, rompendo assim com os padrões da literatura tradicional. Esse não é aquele tipo de texto mastigado, com narrativas óbvias e de fácil compreensão, do tipo que a gente já está acostumado, mas sim uma obra que desafia o leitor a sair de sua zona de conforto. A história mistura momentos de lucidez e devaneio da protagonista Rilé, que em um poderoso e avassalador fluxo de consciência trava em sua mente debates filosóficos sobre questões existenciais e metafísicas, além de diálogos questionadores com os mortos do seu passado, o pai e o marido Ehud, e até mesmo com Deus, que ganham voz nessa narrativa. Mas, em meio a esse intenso debate mental, a autora inseriu aqui no texto alívios narrativos, elementos que interrompem a densidade da trama, boa parte na figura dos vizinhos da Senhora D, que debatem o que fazer com a idosa que, no declínio de sua sanidade mental, rompe com os padrões ético-morais impostos pela sociedade, adotando um comportamento considerado agressivo e depravado que incomoda e assusta a vizinhança. Isso, somado ao fato de Rilé falar sem pudores sobre sexo, contribui para a atribuição do adjetivo nada honroso de obscena dado à personagem. Mas ainda fica a questão: por que Senhora D? Essa explicação a gente encontra no primeiro parágrafo aqui do livro. Vi-me afastada do centro de alguma coisa que não sei dar nome. Nem por isso irei à sacristia, teófaga incestuosa. Isso não, eu Rilé, também chamada por Ehud de a Senhora D. Eu nada, eu nome de ninguém. Eu à procura da luz numa cegueira silenciosa. 60 anos à procura do sentido das coisas. De relição, Ehud me dizia, de relição,
pela última vez, relê. Derrelição quer dizer desamparo, abandono, e porque me perguntas a cada dia e não retens, daqui por diante te chamo de a senhora D. D de derrelição, ouviu? Como pode-se perceber, esse apelido de relê representa justamente a condição da personagem nesse livro. E notem também que desde o começo Hilda Hilst já introduz a multiplicidade de discursos em primeira pessoa. Nesse trecho ganham voz relê e Ehud, iniciando um padrão que vai se repetir ao longo de toda a narrativa. A Obscena Senhora D é uma leitura de introspecção que nos convida a uma experiência sensorial. Logo, esse é aquele tipo de livro que sempre agrega novas impressões a cada releitura. Por isso, se você, assim como eu, também se identifica com a obra de Clarice Lispector, onde nem tudo fica claro no discurso e nem todas as questões são facilmente respondidas, então provavelmente você também vai se identificar com a obra de Hilda Hilst, que sem dúvida foi até agora a minha principal descoberta literária do ano de 2018. No final temos uma frase que resume muito bem essa experiência de leitura. Um susto que adquiriu compreensão. E é basicamente isso que acontece quando a gente inicia esse livro. Uma proposta que assusta, porque a princípio parece muito confusa, mas que aos poucos atinge uma compreensão, que claro, cresce gradualmente cada vez que lemos novamente. Aqui na descrição do vídeo você encontra um link para adquirir a Obscena Senhora D através do site da Amazon. Comprando livros através dos links postados nos meus vídeos, uma pequena parcela da sua compra será revertida em favor do canal e desde já eu agradeço. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar para ajudar a divulgar e de se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.